Olá, pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo. Pessoal do Instagram, seja muito bem-vindo. Hoje é a aula 1 da semana neuropedagógica. A gente já vai começar o nosso conteúdo, mas a princípio eu dou alguns recadinhos, como sempre, até o pessoal chegar para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a estimulação cerebral dos bebês, né? Deixa eu só tirar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo hoje com o som, gente? Última aula que eu fiz teve um probleminha, né? Só dá um ok aí pra mim nos comentários. Tá ouvindo bem? Tá vendo bem? Tá tudo certo. Coloca aí pra mim pra gente poder começar, tá? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Boa noite, meus amores. Sejam todos bem-vindos. Tá igual da última vez? Espera aí que já vai ajeitar. Ai, ai, ai. Melhorou o som, gente? Olha aí se tá tudo certo agora. No Instagram costuma... No YouTube tá normal. Boa noite. Agora o som melhorou? O som não melhorou? Não? Ai, Jesus amado. De novo, gente. De novo. E olha que eu testei antes, hein? Se melhorar, fala aí pra mim. Deixa eu desativar aqui. Não melhorou? Ai, de novo, gente. Então vamos ficar só no YouTube, tá? Vamos lá pro YouTube. Todo mundo pro YouTube. Vai ser melhor, tá? Deixa eu desativar aqui. Vamos pro YouTube, tá bom? Espero vocês do Instagram lá no YouTube. Beijo, tchau, tchau. Pronto, vamos começar aqui no YouTube que vai ser melhor, né? Gente, eu vou apresentar para vocês algumas atividades hoje, certo? Hoje a aula é sobre estimulação cerebral dos bebês. O material vai estar disponível para vocês no grupo do WhatsApp. Então, é muito importante que vocês estejam no grupo, certo? Combinado? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para eu acompanhar os comentários. Excelente aqui, né? Tá bom. No YouTube tá melhor. Então, vamos lá. Primeiro recadinho importante. Este é um curso gratuito, com certificado gratuito de 10 horas. Esse certificado, ele será disponibilizado para vocês fazerem download a partir do dia 20 lá no grupo do WhatsApp. Vocês estão vendo como que é importante vocês estarem no grupo, né? E acompanharem as mensagens, para não perder nenhum detalhe, certo? Se não gostou de alguma mensagem, alguma coisa assim que não faz sentido para vocês naquele momento, lê, mas aí deixa lá, próximo recadinho, dá uma lida de novo e acompanha, para não perder nenhum detalhe, certo? Vamos fazendo assim para poder dar certo até o dia de emitir o certificado, ok? Ah, mas eu não tô no grupo do WhatsApp. Na descrição desse vídeo aqui, da aula de hoje, o link está lá disponível para vocês, certo? Outro recadinho. Deixa eu colocar aqui, que aí vocês... Deixa eu ver se eu consigo colocar... Que aí tem um QR Code. Não, deixa, depois eu ponho. O acesso VIP. As inscrições vão ser encerradas também, tá? Porque ou vocês se inscrevem no modo gratuito, com certificado de 10 horas, ou no acesso VIP com certificado de 80 horas, né? Como sempre, os meus cursos têm esse acesso, que é dentro da plataforma. Não pode assistir às aulas até o final, ou não pode acompanhar todos os dias. As aulas ficam gravadas lá na plataforma, dentro desse acesso VIP. Sendo assim, né, ele tem uma taxa de inscrição de R$ 47,00 até hoje. Então, quem ainda não se inscreveu e deseja ter o certificado de 80 horas, ou acompanhar o curso através da plataforma para assistir as aulas depois e tudo mais, vocês precisam se inscrever. O link também está na descrição desse vídeo e depois eu deixo um QR Code aqui para vocês
apontarem a câmera do celular e aproveitar a oportunidade, tá? Certinho? Tá sem som, gente? Falaram pra mim que tava normal, que tava bom. Tem gente falando que tá sem som. Não é possível. Tá normal aqui, gente. Deixa eu ver com a equipe aqui. No YouTube tá certo, né? Ah, então deu certo. Tá normal. É, porque aqui o microfone, ele é diferente. No celular é o microfone do celular, né? Tá ótimo agora. Belezinha. Então tá bom. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Dê os recadinhos do certificado, depois eu dou de novo. Vocês que desejam ter o certificado, precisa anotar os códigos que eu vou falar durante a aula, tá bom? Certo? Então fiquem atentos para anotar os códigos. Serão 3 momentos que eu vou falar, ou eu vou dizer os 3 num momento só, então é surpresa, tá? Belezinha? Coloca aí, enquanto a gente termina de acompanhar o pessoal entrando e tal, de onde vocês estão falando. Se vocês são professores, estudantes de pedagogia, e eu vou passando aqui o material para vocês, tá? Aliás, eu vou mostrando aqui o material de hoje. Que é essa apostila aqui com essa carinha linda aqui, ó, tá? Esse material com esse bebezinho lindo aqui. Tá bonitinho demais, gente. Olha que graça. E dentro desse material, o que eu fiz, ó? Pra vocês se organizarem. Eu deixei... Vou falar pra vocês aqui, só que pra vocês entenderem o que é esse material de hoje. Da aula de hoje. Eu falei sobre os marcos importantes do desenvolvimento de crianças, aliás, de bebês até 2 anos e 11 meses, certo? Amanhã a gente vai falar de um momento específico e quarta-feira também. Hoje a gente vai falar dessa primeiríssima infância, certo? Ali de 0 a 2 anos e 11 meses. Os marcos importantes do desenvolvimento para a gente entender sobre o que a gente deve estimular e o que não deve estimular nessa fase, que não vai fazer sentido, vamos dizer assim, né? Então, para a gente se organizar, eu deixei bem explicadinho o que é que a gente precisa desenvolver nas crianças, aí nos bebês dessa faixa etária. Coloquei um texto bem bacana ali, bem explicadinho, sobre os prejuízos que os bebês sofrem por terem contato com as telas, com o celular, com o tablet, enfim, com as telas digitais, né? O prejuízo nesses marcos do desenvolvimento, certo? É bem chocante, mas é necessário a gente falar sobre isso, tá bom? Nós somos professores, a maioria, né? O pessoal tá estudante de pedagogia, professor, é muito pequeno o meu público de mães que ficam me assistindo, fazendo os meus cursos por desejo de estimular os filhos e tal. Por isso que eu falo de um modo geral aqui dos professores, né? Então, eu falei bastante sobre esse ponto importante. Para essa faixa etária, não tem como eu ficar aqui passando atividades de folhinha, até mesmo aquelas que a gente plastifica, e a gente vai falar sobre isso amanhã e depois. Não tem como. São atividades práticas, muito lúdicas, tá? Que envolve realmente a interação da criança ali, do bebê, para que desenvolva a linguagem, a percepção auditiva, a percepção visual. Falei no final da apostila aqui sobre as áreas cerebrais que são estimuladas quando a criança brinca de puxar fitas coloridas de um determinado recipiente ou de buraquinhos. Quais áreas cerebrais são ativadas no bebê quando ele brinca de puxar fitas adesivas de um determinado local, onde estiver colada, né? A gente prega as fitas adesivas, de preferência coloridas, e pede para o bebê puxar. O que área cerebral que está ativando? O que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Então, é bem importante esse material, certo? Da aula de hoje, de todas as aulas, é claro. E eu gosto de falar sobre o roteiro para que vocês entendam como que vai ser a nossa aula de hoje, tá? Esse material de hoje ainda não coloquei lá, certo? Eu ainda vou
colocar para vocês o link para fazer download lá no grupo do WhatsApp. Certo? Bárbara, o pessoal que tá perguntando aí onde consegue essa apostila, tem que estar no grupo do WhatsApp, porque no dia seguinte da aula eu sempre disponibilizo lá para vocês no grupo. Combinado? Certo, né? No grupo eu deixei alguns materiais que são de amanhã e de quarta-feira, que a gente vai falar sobre esse material aqui, ó. Amanhã ou quarta-feira, não me lembro muito bem. A gente tem um que eu ainda estou plastificando, tá? Aqui pelas metades, ó. Que é essa base aqui, né? Com essas folhas coloridas aqui. E a gente tem várias delas, pequenininhas desse jeito, pra colocar aqui em cima. E a criança ou adolescente, aí o aluno, né? Ele vai fazer esse risco aqui embaixo. Então, precisa estar plastificado para poder fazer com uma caneta de quadro, para depois a gente apagar e usar o material quantas vezes for necessário, né? E eu molhei o meu material, vou ter que imprimir outro amanhã. E tem também um de matemática para educação infantil ali, quando a gente tá... É um material que na aula de amanhã, na aula de quarta-feira, eu vou explicar direitinho a respeito disso, né? Por que a gente vai usar esse materialzinho aqui. É um menino que não tem cabelos, né? E a criança vai colocar quantos fios de cabelinho tá explicando aqui embaixo, certo? É para trabalhar quantidades. E aí eu vou falar melhor sobre essa atividade amanhã ou na aula de quarta-feira. E hoje a gente vai falar mais sobre os bebês, tá bom? Até porque, gente, pra gente trabalhar com os adolescentes, pra gente trabalhar com os alunos maiores, de 5, 6 anos de idade, de 8 anos, enfim, dessa faixa etária maior, a gente tem que entender o que acontece ali com os bebês, né? Essa questão dos marcos do desenvolvimento, pra gente entender o que é que os alunos de 4, 5 anos precisa ter desenvolvido até então para que você dê andamento na aprendizagem. Eu sinto muita falta disso ali dentro da educação infantil, da pedagogia em si, até mesmo nos outros níveis, na educação em geral. Mas eu digo para vocês assim, porque o meu público aí, a maior parte é desse nível da pedagogia, né? E eu sinto muita falta de uma orientação, tanto nas escolas quanto nos cursos de pedagogia, a respeito. Peraí, gente. Voltou. A respeito dos marcos do desenvolvimento ligados ao desenvolvimento do cérebro dos alunos, né? Porque a gente chega em sala de aula, a gente vai trabalhar com as crianças e a gente precisa entender até ali o que é que a criança já devia ter aprendido. Tudo bem que nós temos a BNCC, ele é uma base, mas eu acho não. Eu vejo a BNCC como uma base muito enxuta. E a gente parte da BNCC com uma base, assim, daquilo ali pra frente. Não só, a gente não tem que trabalhar só aquilo ali, né? Por isso que muitas escolas, elas, por exemplo, eu já vi, esses dias mesmo eu tava vendo. Algumas escolas trabalham na educação infantil atividades de pré-alfabetização. Coloca aí pra mim se vocês conhecem essa realidade. Na cidade de vocês, na família, na própria sala de aula e nas escolas. Coloca nos comentários se vocês acompanham isso aí na realidade de vocês. Trabalhar questões de pré-alfabetização na educação infantil. E tem escolas que não fazem isso de forma alguma. E tá tudo bem? Por que tá tudo bem? Devido aos estímulos que é feito com as crianças antes deste período pré-alfabetização, né? Devido também à questão da maneira de conduzir o processo de alfabetização depois. Então,
Quando a gente vai trabalhar numa clínica de atendimento neuropsicopedagógico ou psicopedagógico, a gente é obrigada a entender o contexto da criança até ali, se ela está dentro do... Se ela apresenta habilidades para a idade dela, ou se ela apresenta habilidades para uma criança menor que ela ou maior que ela. Então, a gente tem que ter isso. E na sala de aula não pode ser diferente, tá, gente? Não pode. Por quê? Você tá com uma turminha de 4 anos, não necessariamente todas as crianças têm a habilidade de uma criança de 4 anos. É uma mistura, uma diversidade muito grande. E a gente precisa acompanhar isso, né? É uma delícia, gente. É uma delícia. A área da neuroeducação é fantástica. É fantástica. Eu tenho vários alunos aí que eu já conheço pelo nome, que estão no meu curso na formação em neurociência, né? E já fechou a última turma do ano, não tem mais vaga este ano, mas vamos falar sobre neuroeducação aí a todo momento. Então, eu vi aqui que o pessoal respondeu que sim. A realidade das salas de aula é trabalhar o período de pré-alfabetização antes. Mas por quê? Se as crianças atendem às habilidades até 4, 5 anos, para que você inicie o período de pré-alfabetização, tudo bem, tá tudo certo, não tem problema, não há o que proíba. A questão é que as necessidades da educação infantil têm que ser supridas, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar especificamente dos bebês. Os marcos importantes. Deixa eu colocar aqui a apostila para vocês acompanharem. Tem muita coisa escrita, então para não deixar vocês confusos, eu vou lendo, mas depois eu vou comentando, tá? Daqui a pouco eu falo sobre os códigos, vocês precisam anotar. Não esqueçam disso. Pronto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tô achando que eu não configurei aqui. Então, vou colocar aqui. Pra todo mundo acompanhar. Aí, agora deu certo. Compartilhar material. Isso. Vocês estão vendo aí, né? Pronto. Atividades para estimulação do cérebro dos bebês. Aqui eu coloquei quem sou eu, né? Pra gente... Muita gente tá chegando agora, não me conhece direito. Tá dando pra ver certinho? Acho que tá cortando ainda, né? Deixa eu diminuir aqui. Aí, agora deu. Os marcos importantes do desenvolvimento até 2 anos e 11 meses. A criança até então, aliás, o bebê, começa a desenvolver habilidades motoras fundamentais, como o controle da cabeça, tá? Então, uma das coisas muito importantes para fazer com os bebês nessa idade é colocar os bebês de barriguinha para baixo, em cima de um colchonete, algo que dê uma altura mais ou menos assim, ó. E bem de frente ele, já no espaço do chão, eu acredito que eu não tenha uma imagem desse tipo, a gente coloca um estímulo. Este aqui, ó, é um dos estímulos que eu estou falando, ó. Esse primeiro aqui, tá? Que tem um bambolê cheio de fitas coloridas e o bebê tá de barriguinha para baixo. Então, é para desenvolver essa questão do pescoço e do equilíbrio da cabeça, tá? Tem que fazer sempre isso, é muito importante para as crianças desenvolver essa questão aqui, tá bom? Continuando aqui. De 7 a 12 meses, os bebês começam a engatinhar e, eventualmente, a dar os primeiros passos. Atividades que incentivam a exploração e o movimento, como brincar com objetos que podem ser empurrados ou puxados. Lembra que eu falei sobre o uso de puxar fitas? Puxar objetos, tá vendo que as colherzinhas coloridas ali, elas estão grudadas numa fita adesiva
e as crianças, o bebezinho ali tá puxando. Ali já é outro tipo, deixa eu ver qual outra aqui, tem mais. Coloquei várias para vocês entenderem. Essa do pote é maravilhosa. A gente enche ali, faz uns buraquinhos na tampa, faz um nozinho, tanto para cima quanto para baixo, para as crianças puxarem. Essa do fouet também, que a gente usa na cozinha, né, gente? Colocar meia dentro, objetos com texturas diferentes, tem canudos, tem esses barbantes aqui, ó. Eu comprei o meu na internet, no Mercado Livre. Deixa eu virar aqui. Eu não sei como... Haste de chenille? Chenille? Ah, não sei como ler isso não, gente. É um arame bem peludinho, ó. Tá vendo? E tem colorido, né? Então, esse material aqui, dá pra fazer várias atividades com ela. Sabe qual é a atividade? Pra que eu comprei esse aqui? Pra colocar dentro da garrafa. É bem interessante essa também, para as crianças. Pica pedacinhos pequenos corta pedacinhos pequenos assim, ó. E coloca dentro da garrafa vários pedacinhos desse. Fecha a garrafa PET, né? Ou um pote de vidro, mas eu sugiro que seja a PET menos perigosa, né? De quebrar e tal. A gente coloca ali para as crianças, dentro, todo coloridinho, e coloca um imã. Pode ser até na ponta de uma régua, um objeto, uma colher. Coloca imã e vai passando em volta da garrafinha e o imã vai puxando os pedacinhos, porque tem metal aqui dentro do arame. Eu achei essa atividade fantástica para estimular a questão sensorial visual, tá? Percepção visual. Então, tem várias maneiras de estimular os bebês, as crianças aí. A gente precisa ter bastante cuidado de não confundir as atividades lúdicas, no caso essas que eu estou dizendo, com atividades que não sejam interativas. Os bebês ali precisam dessas brincadeiras, tá? Certo? O que acontece? Por que a gente fala, mas isso tudo eu já sei, professora? O caso é o seguinte, preste atenção aqui em mim. Quando a gente vai falar sobre um determinado assunto lá para o aluno, para a criança, para quem quer que seja que a gente vai ensinar algo, vai haver muito mais possibilidade de aprendizagem se o aluno, a criança, entender o porquê que ela vai aprender aquilo, onde ela vai usar aquilo, por que aquilo faz sentido para a vida dela. Entende? Em que parte da vida isso a criança, de forma inconsciente, ali no cérebro, o nosso cérebro, ele tem o seu lado solitário ali dentro da gente. Solitário que eu digo independente de nós. Então, se o cérebro entende que aquilo faz sentido para a vida, aí ele fala, opa, isso aqui é importante, eu preciso armazenar. Então, ele armazena aquela memória, faz conexão com outra memória que também é relevante e aquilo passa a formar uma aprendizagem de fato. Então, quando eu explico para vocês por que tem que fazer tal atividade, porque vai estimular tal área cerebral da criança, porque o que acontece na infância não fica na infância, e eu provo isso para vocês, eu estou mostrando para vocês, meus alunos, minhas alunas, que todo esse conhecimento adquirido aqui na minha aula faz sentido para a vida de vocês. Por quê? Vocês vão lembrar dos momentos em que coisas lá da infância fazem sentido até hoje, que sejam negativas ou positivas, né? Por que isso acontece? Por que vocês aprenderam tal coisa e nunca mais esqueceu, certo? Então, nesse curso da Semana Neuropedagógica, a gente vai falar sobre as atividades, mas na maioria das vezes, eu vou estar aqui apresentando para vocês o porquê essas atividades fazem sentido na vida daquela criança naquela faixa etária. Explicando para vocês. Porque se vocês forem na internet e pesquisar, vocês vão achar
todas essas atividades que eu estou apresentando aqui para vocês, vocês vão encontrar várias coisas, várias atividades parecidas com essa. Só que só vai fazer sentido e ter resultado a partir do momento que vocês entenderem quando aplicar essas atividades ali com as crianças e por que fazer isso. Quando a gente tem consciência, é muito mais prazeroso o nosso trabalho, os nossos estudos, né? Então, ali no marco do desenvolvimento, eu já estava lendo para vocês, né? E apresentando as atividades. Quando a criança está naquela faixa etária de 2 anos e 11 meses, mais ou menos, a criança, ela apresenta uma plasticidade cerebral gigante. Talvez a plasticidade cerebral, o momento dessa plasticidade cerebral mais intensa da vida de um ser humano. Eu vou explicar como que funciona isso. O nosso cérebro ele é cheio de curvinhas assim, né? Devido a este fenômeno chamado neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, que é a mesma coisa. Não quer dizer que o nosso cérebro seja feito de plástico, não é isso. O nome se dá pela capacidade dele se modelar fisicamente, tá? Estamos falando de matéria, de maneira com que a gente vá adquirindo novas habilidades, novas aprendizagens, e isso vai modelando cada vez mais essas curvinhas que a gente tem no nosso cérebro. Então, uma criança que nasce prematura, ela não tem o cérebro ainda tão enrugadinho, porque ela precisa terminar esse processo de desenvolvimento para que ele seja ali em plena 40 semanas, 38 semanas, que seria o ideal para o nascimento, né? Com todas as curvinhas certinho ali, pronto para nascer e formar ainda mais partes modeladas no cérebro, vamos dizer assim. Depois que a gente vai crescendo, a gente continua modelando o nosso cérebro. Ele é altamente plástico nesse sentido, plástico no sentido de se modelar, tá? Fisicamente, tô falando da estrutura do cérebro. Só que na vida adulta, ele para com aquela intensidade que ele é modelado e cresce e se molda conforme a gente vai estimulando, estudando, né? Aprendendo coisas novas, certo? Só que nós sabemos conscientemente que nós não temos a memória tão boa quanto de uma criança, a gente não aprende uma coisa tão rapidamente quanto uma criança. Quem tem filho sabe disso, gente. Na escola também, quando a gente tem trabalho com uma faixa etária menor ali das crianças, a gente entende o quanto essas crianças aprendem com muito mais rapidez uma coisa que talvez a gente levasse mais tempo. É esse fenômeno da plasticidade. Então, nessa idade que a gente está falando hoje, ali, da primeiríssima infância até os 2 anos e 11 meses, a criança está com o cérebro assim, gente, palpitante para aprender coisas novas. E a gente precisa usar esse momento. Porque a partir dali, a criança vai ter um desenvolvimento tanto de motor, coordenação motora, fina, grossa. Tô fazendo barulho aí, gente? Tá não, né? Se tiver, vocês me falam. Tanto da coordenação motora, quanto o desenvolvimento geral, né, do corpo e da mente, totalmente ligado àquilo que começou ali na fase dos bebês até os 2 anos e 11 meses. Mais ou menos. É uma faixa etária que eu escolhi para falar hoje, né, para vocês. Então, gente, a gente precisa entender que coisas que acontecem nessa fase são levadas para a vida adulta, certo? São levadas para a adolescência, para a vida adulta. E é importante lembrar, quem já fez os meus cursos sabem, quem ainda não fez não entende dessa parte, então preciso falar novamente.
O nosso cérebro ali, o córtex pré-frontal, que é essa parte que é responsável pelo planejamento, pelo o juízo, vamos dizer assim, onde a gente entende que algo é perigoso, então a gente vai mais devagar, a gente vai mais cauteloso. Essa parte do cérebro que faz a gente ter essa consciência, ela não é formada ali na infância. Então a criança, ela não tem, principalmente lá os bebês, eles não têm essa parte formada ainda, está começando a ser formada, e por esse motivo acaba muita gente pensando assim: ah, mas ele está fazendo essa birra toda para ganhar tal coisa. E aí fazendo chantagem, por exemplo. Mas e não é isso que acontece. A criança, ela tem uma crise emocional muito forte, intensa, que isso é realmente muito ruim, doloroso para a criança naquele momento. E realmente sim, é porque ela quer alguma coisa e não conseguiu. A frustração ainda é algo que ela não sabe lidar. E tem muitos adultos que não sabem lidar com a frustração até depois dos seus 30, 40 anos. Então, que dirá um bebê, uma criança ali de 2 anos de idade, né? E a gente está querendo cobrar o tempo todo das crianças coisas que muitas vezes nós adultos ainda nem conseguimos desenvolver em nós. Não é verdade? A gente fala se não é verdade. Então, as atividades, as brincadeiras que a gente vai fazer nessa fase é estimulando todas as partes que diz respeito aos marcos do desenvolvimento, certo? Uma pergunta interessante aqui, gente. Janaína perguntou: quando a criança de 1 ano e 3 meses bate a cabeça no chão, pode ter algum problema neurológico? Janaína, se ela faz isso, se ela, tipo assim, fez uma vez só, não fez isso mais, então não faz sentido acreditar que possa ser um problema neurológico. Mas se ela faz isso de vez em quando, é bom procurar um responsável. Um neurologista, um pediatra, acho que para 1 ano. Acho não, acredito que para 1 ano e 3 meses tem que ser o pediatra ou o neurologista mesmo, neuropediatra, tá bom? Porque pode ser sim. Se ele faz isso com uma certa frequência, pode ser sim. É um comportamento disruptivo que chama, tá? E é preocupante. Vamos continuar aqui que eu vou falar sobre a linguagem também. Deixa eu continuar lá no marco. Nos marcos, né? De 1 a 2 anos, o desenvolvimento motor torna-se mais complexo com a capacidade de andar, correr e pular. Então, veja bem, gente, não é que tem, não acreditem, tá? A ciência já comprovou isso, não sou eu que estou dizendo. Vocês podem pesquisar bastante a respeito desse assunto, que vocês vão entender. Não tem aquela história de dizer assim, cada criança tem a sua idade, né? Cada criança tem o seu tempo para ser desfraldado, para falar, para andar. Se houve atraso aí, é bom já fazer uma avaliação, tá? É importantíssimo. Não pode esperar. Isso não é brincadeira, tá, gente? Não é. Então, ali a gente falou sobre de 0 a 6 meses, são muito pequenininhos, mas eles já começam a desenvolver essa questão do controle da cabeça e o reflexo de preensão. A estimulação nessa fase por meio de brincadeira que envolve movimentos suaves, massagens e brincadeiras de mão e pés ajuda no desenvolvimento, né? Depois de 7 a 12 meses, nesse período os bebês começam a engatinhar. Tem uns que não engatinham, certo? Mas ali já começa o processo de andar. Então, assim, não engatinhou, mas tá andando entre 1 e 2 anos, tá dentro dos marcos importantes do desenvolvimento dessa criança, certo? Agora, se 1 e 2 anos não andou, entre 1 e 2 anos não andou, tem um atraso significativo, então é bom fazer avaliação, né? Nós que trabalhamos com creche, com as escolas, creche com os bebês lá, se você é professor ou é professora que trabalha com essa faixa etária e acompanha esses atrasos, é necessário
passar isso para a família. De uma maneira profissional, é claro, procura coordenação, ajuda da coordenação para poder fazer isso certinho, tá bom? Então, ali, de 1 a 2 anos, esse desenvolvimento torna-se mais complexo, né? A capacidade de andar, correr e pular já deve estar ali sendo desenvolvido. Então, estimular o bebê com jogos que envolvam equilíbrio, tá? Coordenação e movimentos grossos, como subir e descer escadas, lógico que vocês vão dando as mãos, né? E ajudando, apoiando, mas ali ele já entende o processo de subir e descer, por exemplo, é fundamental, certo? O desenvolvimento cognitivo. Eu falei sobre o desenvolvimento físico, tá? Eu falei sobre o desenvolvimento físico. Opa! Agora eu vou falar sobre o desenvolvimento cognitivo. De 0 a 6 meses. Gente, vocês estão acompanhando? Às vezes eu fico lendo aqui e vocês não estão acompanhando. Deixa eu ver aqui. Vou até fechar aqui porque eu abri uma parte. Misericórdia. Pronto. Deixa eu ver se vocês estão com dúvidas e aí eu já passo para a parte cognitiva. Não pode, né, Karina? As pessoas sempre deixam para depois. Não pode. É muito sério. Isso não é brincadeira. Sim. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Tá tudo certo aí, né? Tem uma criança vizinha que chora o tempo todo, quase sem parar. Pro, será que não terminou a pergunta, Cida? Depois você me põe a pergunta certinha aí, tá? Gente, vamos prestar atenção aqui, pra gente continuar, pra vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. A parte cognitiva, de 0 a 6 meses. Vamos prestar atenção aqui, gente. O primeiro código de hoje é o 3. Anotem aí, o primeiro código de hoje é o 3, tá? Depois eu vou falar mais 2. O primeiro código de hoje é o 3. De 0 a 6 meses, os bebês começam a explorar o mundo ao seu redor por meio dos sentidos, como o tato, né, como a mãozinha ali, a visão e a audição, brinquedos sensoriais, música suave e interações afetuosas são excelentes maneiras de estimular o desenvolvimento cognitivo. Eu acho muito bom que nessa fase a gente faça esse tipo de brincadeira aqui, ó. Coloca umas gotinhas de tinta, um plástico por cima e a criança vai passando a mão misturando essas tintas para, enquanto ele sente a parte ali do tato, a questão visual também vai sendo trabalhada. Essa parte aí da tinta. Eu já ensinei várias vezes no meu Instagram, em alguns cursos também, a fazer a tinta comestível. Você já sabe, gente? Deu vontade de espirrar. Vocês sabem fazer a tinta comestível? Vocês já viram? Que é a tinta para bebê? Coloca nos comentários se vocês já fizeram essa tinta, se quer que eu explique aqui agora como que faz essa tinta. Coloquem nos comentários. Uma dúvida, eu vou parar aqui para responder. A Wade Oliveira perguntou: Oi, Pro, após neuropsicopedagogia estuda tudo isso? Não, Wade, não. Infelizmente, eu já olhei várias pós-graduação do Brasil em neuropsicopedagogia e não estuda detalhes como esse. É igual curso de pedagogia. Ela nos oferece o diploma, nos prepara ali com muita teoria, mas não tem a base prática. A gente não aprende isso, tá? Por isso que eu tô aqui preenchendo uma lacuna mesmo na área da educação, certo? Passando para vocês coisas de suma importância que tanto professores quanto neuropsicopedagogas precisam ter
em suas práticas, tá? Mas é coisas que eu estudo, vou fazendo o processo de pesquisa, validando, né? Com toda a minha experiência, com todos os meus estudos e passando para vocês, certo? A tinta comestível. Então, presta atenção aqui que eu vou explicar, tá? É o seguinte. A tinta comestível você vai fazer. É para bebês. Os nenenzinhos que já sentam. Ou que você vai colocar de bruços, né? E ele vai passar a mãozinha. Tipo aquele estímulo que eu mostrei do bambolê cheio de fitas, né? Coloridas. Você vai colocar a criança de barriguinha no chão para ele erguer a cabecinha e passar a mão em alguma coisa sensorial ali. Já dá para fazer essa da tinta comestível. Mas o ideal é que seja um bebê que já se senta para poder explorar ali a questão da tinta. Vamos lá. Isso mesmo, vamos lá. É mingau de maisena, de preferência com água, não faça com leite, tá? Com leite pode causar irritação. Se for leite materno, tudo bem, né? Tem muita mãe que tem muito leite e aí acaba até tendo disponibilidade, né, para fazer uma atividade como essa. Mas eu não indico leite, eu indico água. Fazer um mingau com água. Vai lá, coloca meio litro de água, mais ou menos, e 3 colheres bem generosas mesmo, assim, de maisena, amido de milho, certo? E faz aquele mingau, vai ficar transparente. Vai ficar transparente. Vocês esperam esfriar totalmente aquele mingau, a hora que ficar uma massinha mesmo, bem massinha. Vocês mexem pra não ficar cheio de caroço. E deixou esfriar, vocês vão colocar em potinhos diferentes. Várias porções, quantas vocês quiserem. Vamos supor que vocês queiram trabalhar 4 cores com o bebê. Então, vai ser 4 potinhos diferentes, 4 recipientes. No dia que eu fiz uma live, eu coloquei no pote, no copo descartável mesmo. Eu coloquei uma porção num copo, uma porção no outro copo, uma porção no outro copo. Fiz 4 cores, certo? Esse mingauzinho de maisena que vai ficar transparente. Pega corante comestível, de preferência em gel. Se não tiver em gel, pode ser em gotas. Em pó, não usem corante comestível em pó. Aquilo lá faz muito mal para o estômago, tá? De preferência de gel ou o de gotas, tá bom? Eu prefiro de gel, se não tiver o de gotas. E pinga um pouquinho do amarelo, um pouquinho daquela porção, na outra porção de azul, e aí vocês vão mexer e vai fazer 4 cores para criança. Coloca o bebezinho sentado num papel branco, bem grande. Se vocês não tiverem esse papel branco grande, pode montar com folha sulfite e sentar a criança em cima. Deixa ele só de fraldinha ou com uma camisetinha que não tem problema sujar. Mas seria muito interessante se deixasse ele só de fralda. Ele ou ela, né, a criança, sentadinha ali em cima daquele papel branco. O pardo não recomendo porque as cores vão ficar muito neutras, então seria ideal mesmo no branco. Papel bem grande branco. E ele sentadinho em cima e dá as tintas para ele explorar. Ele vai passar na pele, ele vai querer comer, ele vai querer entender aquela massinha, vai ver a cor que aquilo tá ficando na própria pele, na folha branca, a mistura de uma cor com a outra, você oferece outra cor. Aquilo ali, gente, parece um momento simples, mas é uma explosão de estímulos dentro do cérebro do bebê. Tá? Então, essa é uma atividade fantástica para vocês estimularem o cérebro do bebê, certo? Entenderam, gente? Ficou alguma dúvida sobre a massinha comestível, a tinta comestível? Certinho? É isso mesmo, tá? Entenderam? Vocês entenderam? É uma delícia. Não coloca açúcar, gente. Não oferece açúcar pro bebê, por favor. Açúcar faz muito mal para a saúde, muito mesmo,
Não vá viciando os bebês já desde... Opa, esse barulho aqui. Desde pequenininhos a comerem açúcar, não. Põe mel. Se quiser deixar docinho, põe mel, tá? Entendeu? Não entendeu, Márcia? Não! Faz um mingauzinho de maisena. Ah, vou fazer assim, eu deixo no material, tá? Eu deixo no material. Eu deixo no material de hoje, eu coloco para vocês lá a receita e a explicação, beleza? Então tá bom. Ficou combinado. Não vou esquecer, hein? Ai, ai, ai. Vamos ver se vocês ficam bravos comigo. Continuando aqui. Falei do desenvolvimento cognitivo, né? Agora, de 7 a 12 meses, os bebês demonstram interesse em objetos e brinquedos. Então, muita cor, tá? Apresentar bastante cores para essas crianças. Estimular a curiosidade com brinquedos coloridos, texturas diferentes e jogos de encaixe ajuda a desenvolver habilidades cognitivas, como resolução de problemas e reconhecimento de padrões. Então, para os bebês de 7 a 12 meses, vocês podem já oferecer objetos mais coloridos, né? E eu acho fantástico esse tipo de atividade aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Esse aqui é um deles que a criança coloca o objeto aqui em cima é a atividade de lá, não é da tinta não. Que coloca a bolinha em cima, cai embaixo. Essas de puxar o lenço colorido. Mas eu acho mais legal essa de surpresa aqui, gente. Que tem foto, tá vendo? Parece um jogo da memória. Ele levanta o papelão. Vocês veem que é uma atividade bem simples de... Deixa eu aumentar aqui. É uma atividade bem simples de fazer, tá vendo? É de papelão, pregado na parede. E a gente coloca fotos, né? E pode fazer fotos iguais. Ali a criança vai levantar e vai ver que tem uma foto igual a outra, por exemplo. Então, ali a gente já consegue estimular crianças de 7 a 11 meses, viu, gente? Já consegue estimular a questão da memória, da percepção visual, da afetividade, se for o caso de colocar fotos de familiares, né? Ou de professores, dos coleguinhas da sala. Vai ser muito bacana, um momento bem legal para as crianças fazer um painel desse daqui para eles levantarem a tampinha e descobrirem que um é igual ao outro, tá? Esse daqui, no caso, ele levantou, não é igual. Mas essa brincadeira pode ser assim, tá? Ou um de cada da turma, para eles verem quem que é os coleguinhas que tá de baixo. Pode explorar essa atividade à vontade, de maneira bem diversificada, tá? Certo? Essa da lâmpada aqui já é para uma idade maior, mas é bem legal também. Essa daqui, ó, de colocar a bolinha em cima e cair embaixo. E veja que foi denominado por cor. Primeiro, colocou uma plaquinha azul, então vai colocar bolinha azul ali. Depois uma plaquinha amarela, vai colocar bolinha amarela ali. Então, a gente já vai trabalhando a questão da percepção visual das cores, né? De 7 a 11 meses, pode estimular dessa maneira aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. Essa daqui também, viu? A gente pega uma caixa, tá vendo que é uma caixa de engradado, uma caixa bem simples. Amarra vários cordões de um lado e de outro, fazendo uma teia para formar obstáculo, para a criança tirar lá de dentro uma bolinha, mas que tenham barreiras, né? Que faça a criança sentir um pouquinho de dificuldade para retirar os objetos de dentro. Essa do fouet, como eu já disse, né? Para a criança tirar de dentro. Olha essa daqui que bacana, né? Tampar objetos com as fitas e o bebê vai lá e tira as fitas. Essa da garrafinha eu já falei para vocês. Coloca vários objetos dentro. Faz uma garrafinha de cada cor, vocês já vão estimulando essa questão das cores. Essa de retirar as fitas adesivas, que eu falei no começo da aula, tá vendo? Esse que tira da parede. Esse tira o objeto, né? Passou a fita adesiva por cima do objeto, então fica mais interessante ainda. Eu acho que essa é a atividade que eu falei de colocar a criança de barriguinha para
para baixo e alguma coisa onde ele possa tocar ali na frente, para desenvolver essa questão aí do equilíbrio da cabeça, do pescoço, enfim, tá? As crianças de 1 a 2 anos. O bebê começa a desenvolver habilidades de linguagem e compreensão. A leitura de história e conversa frequente e o estímulo à imitação são cruciais para o desenvolvimento da linguagem e cognição. Gente, marca isso em algum lugar. Escreve isso, é muito importante. Crianças, bebês de 1 a 2 anos de idade já tem o desenvolvimento das habilidades de linguagem, já começa. E começa com intensidade, tá? Não com atraso. E eles também compreendem. Então, é muito importante a gente trabalhar com histórias pequenas, apropriadas para a idade, lógico, mas conversas com esses bebês, tá? E a imitação, gente, nós que trabalhamos com a neuroeducação, com a neurociência e essa questão do desenvolvimento da criança, do bebê ali, dos marcos, né, de desenvolvimento. Quando chega uma criança no consultório que a queixa da família é a respeito de atraso na fala, por exemplo, só do atraso da fala, a gente não avalia aquela criança só nos termos da linguagem. A gente avalia a criança com todas as habilidades que ele já deveria ter desenvolvido até aquele ponto, aquela idade, e vamos anotando ali quais habilidades ainda não foram desenvolvidas, e enfim, fazendo todo um dossiê de resultados das avaliações para a gente entender por que essa questão da linguagem está atrasada. Se é só a questão da linguagem mesmo, ou se é a questão do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento da criança. E uma das partes que nós avaliamos e que deve ser avaliada ali dentro da sala de aula também com as crianças, com os bebês, é a questão da imitação. Se a criança não tem habilidades de imitação, já pode se preocupar. E preocupar muito. Porque desde ali, quando a criança está balbuciando, ela está já no desenvolvimento dessa habilidade de imitação. Ela começa a querer imitar a gente, né? Que a gente começa a falar muito perto da criança, do bebê, e ele começa a querer fazer igual. Então, essa habilidade de imitação, ela já vem ali de muito cedo. Então, veja bem, um bebê de 1 e 2 anos, que já está em pleno desenvolvimento da linguagem e da compreensão. Se ele não tiver desenvolvido a questão também da imitação, a gente já precisa antenar, tá? Toda essa questão deve ser desenvolvida harmoniosamente, né? Uma coisa se junto com a outra, Veja que a criança já começa a andar, ou pelo menos ficar em pezinha, preparando para esse momento do andar, né? De 1 até 2 anos. E ali junto vem a questão da linguagem, e ali junto vem essa questão da imitação. Essas habilidades precisam estar em harmonia para que o desenvolvimento aconteça dentro dos seus marcos importantes, tá? Certo? Entenderam bem? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Alina Ornelis pergunta: uma criança de 2 anos e 8 meses que não fala, mas entende tudo à sua volta, compreende os comandos quando é solicitado, pode apresentar algum tipo de transtorno? Sim. Sim. Você deve procurar um especialista, um neuropediatra, um pediatra, e fazer uma consulta e explicar. A criança tem 2 anos e 8 meses, não fala, mas entende tudo. Não tem problema, gente, se entende tudo. Se a comunicação ela é expansiva, não tem problema. Mas se não fala, tem muito problema. E é preciso procurar ajuda. Não existe mais
essa questão de esperar o tempo da criança. Não, gente, não façam isso, tá? Vocês que são pais, mães, que é professor de criança, de bebês, orientem a família, procura a coordenação, ouça o que eu estou dizendo aqui, pesquisem a respeito, vocês vão ver. Eu sigo uma pediatra que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. O mundo precisa conhecer essa pediatra. Ela chama Tiele. Doutora Tiele. Com T-I-E-L-I. Normal. Mas eu amo. Eu não tenho neném em casa. Minha filha tem 11 anos. Mas eu amo ver ela falar sobre o desenvolvimento dos bebês, sobre o que é preciso ali nos cuidados com os bebês. Eu acho que o trabalho dela complementa muito o nosso, sabe? O nosso complemento dela. Então, eu acho que vale a pena. Tô indicando porque realmente vale a pena. É uma pediatra. Meu sobrinho tem 2 anos e 6 meses. Ele é obcecado pela moto dele. Não gosta de brincar, não interage com nenhuma criança. Só na volta da moto. Só em volta da moto e fala muito pouco. Pode ter algum transtorno? Bom, até aí, até os 2 anos, mas ele conversa, fala? É preciso ver outros pontos, né, gente? É preciso ver outros pontos. A questão bem agravante aí, que a gente tem que procurar um profissional, é da fala. Agora, algumas manias, algumas coisas assim, pode ser que não demonstrem, não, nenhum problema, não. Certo? A Bia conhece a doutora Tiele, é maravilhosa. Doutora Tiele. Doutora Tiele. Escrevi aqui nos comentários. Esse é o Instagram dela. Maravilhosa. Uma gracinha. Vamos continuar aqui pra gente não atrasar essa aula. Bom, o emocional e social. Crianças de 0 a 6 meses, o bebê começa a criar laços emocionais com os cuidadores. Abraços, carícias e tempo de qualidade promovem a segurança emocional e o desenvolvimento do apego, tá? Então, é muito importante essa questão da afetividade, da troca de carinho, da não violência, né? É muito importante, de 0 a 6 meses. De 7 a 12 meses, o bebê começa a entender a comunicação não verbal e a responder com sorrisos. Tipo assim, se você sorrir para a criança, ela vai entender que o sorriso é algo feliz. Ela não sabe o nome disso, nem denomina as emoções e sentimentos. Mas ela entende que você está sorrindo para ela, e então é algo bacana, né? Algo legal. Se você faz uma expressão mais assim, firme, e ela sabe que ela fez alguma coisa que não é legal, ela entende perfeitamente. Esses dias eu fiz isso com uma criança, eu tava na igreja. E ele, pequenininho, deve ter aí seus 2 anos. E não sei se tem 2 anos, mas deve ter 1 ano e pouquinho. E aí ele pegava o banquinho e carregava, fazia aquele barulhão para um lado, para o outro. Aí eu peguei no colo, brinquei bastante. Aí eu olhei para ele e falei assim: deixa o banquinho lá no cantinho e vem brincar aqui. Que eu fiz assim para ele, ele olhou para mim e fez assim, sabe? Sorrindo, me expressando para mim assim: não fica brava comigo, não, entendeu? Então ele entendeu que a minha expressão era de que algo não estava legal. E ele quis me devolver um sorriso, uma expressão facial para que eu esquecesse aquele momento que eu estava chateada com ele, entende? Essa troca de olhares e de sorrisos, o quanto eles são inteligentes nesse momento aí de saber a linguagem não verbal. Então, é importante também observar esse marco importante do desenvolvimento deles, tá? Então, de 7 a 12 meses, eles já começam a desenvolver essa questão, tá? De 1 a 2 anos, nessa fase, o bebê começa a demonstrar independência e explorar o mundo ao seu redor. Então, estimular com atividades de grupo, como brincadeiras com outras crianças. BNCC fala muito disso, né, gente? Ajuda no desenvolvimento de habilidades sociais importantes. Não só em grupos, mas brincadeiras
Quer ver como essas aqui? Deixa eu ver aqui. Demonstrar independência e explorar o mundo. Então, essa brincadeira aqui de colocar uma lâmpada dentro da caixa, eu acho ela magnífica, tá, gente? Aqui tem uma criança maior, mas pode colocar crianças de 2 anos aqui numa brincadeira dessa. Coloca, desliga a luz, se a criança não assustar, porque se assustar com o escuro é muito ruim, então não faça. Mas diminui a luz do ambiente e coloca uma lâmpada dentro da caixa e coloca tinta, cola, alguma coisa em cima da tampa ali para a criança fazer um desenho, passar o dedinho, enfim. Então, essa brincadeira aí, ela pode ser até para criança de 3, 4 anos de idade, vai funcionar muito na questão dos estímulos, tá? Deixa eu ver qual outra. É porque a criança começa a explorar. Essa aqui de colocar o lacinho, o amarrador de cabelo nos dedos também é ótima. A gente pode ir colocando desafios maiores, tipo estabelecendo quais cores que ela vai colocar no dedo e tal. Tem atividades que são específicas dessa daqui. Eu amo essa daqui de colocar esse material que eu mostrei para vocês aqui. Esse saquinho, né? Desses arames. Nesses escorredores de macarrão, tá vendo? Olha só o que estimula. Depois esse material vocês vão poder ler, tá? Mas esse daqui, quer ver? O bebê brinca de... Transparente, não. Quando um bebê brinca de puxar fitas coloridas de dentro de um recipiente ou de pequenos buraquinhos em um escorredor de macarrão, diversas áreas cerebrais são ativadas devido à natureza sensorial, motora e cognitiva da atividade. A gente estimula com essa brincadeira aí de puxar as fitas coloridas de dentro dos buraquinhos do escorredor de macarrão. Trabalha o córtex motor primário, trabalha o córtex sensório-motor. Aqui eu deixei todos os detalhes para vocês, tá? Córtex parietal, aí explica na frente, desempenha um papel na integração de informações sensoriais. Córtex visual, né, da percepção visual. Talvez esses nomes para vocês sejam um pouco sem sentido, porque vocês não têm noção da fisiologia do cérebro. Mas o que é importante vocês entenderem nesse momento? Quando eu falo assim, vamos estimular a percepção auditiva das crianças, a percepção visual ali dos bebês, né? Nessa fase aí, com as cores, enfim. Nesse caso, a gente consegue atingir áreas cerebrais que fazem conexão neural com outras áreas. Então, se a gente está estimulando uma área cerebral ali e ela está o tempo todo se conectando com uma outra área, você ganha numa proporção muito maior ali de aprendizagem com as crianças, entendeu? Então, tem áreas específicas mesmo. Amanhã a gente vai falar melhor sobre isso com as crianças maiores. Vou falar sobre o processo de alfabetização, onde a criança ela consegue entender a linguagem escrita, né? Por que isso acontece ali dentro do cérebro, quanto isso é importante, né? Então, quando eu falo para vocês das atividades para os bebês e da área cerebral que é ativada, isso que eu estou passando para vocês como informação aqui é para que vocês entendam cada vez mais, vocês professores, estudantes de pedagogia, os pais que se preocupam com o desenvolvimento dos filhos, enfim, para que vocês entendam cada dia mais que o nosso cérebro, ele depende dos estímulos. E aí, se você não estimula, a gente está cada vez mais perdendo para as telas, não é? Prejuízo no desenvolvimento devido ao uso de telas na infância, atraso no desenvolvimento cognitivo, prejuízo na linguagem e comunicação, problemas de saúde mental. Então, isso é sim possível de acontecer. O tempo excessivo em frente às telas pode contribuir para problemas de saúde mental nas crianças. Ansiedade, depressão, problema de sono, a exposição a conteúdos inadequados, principalmente
né? Ou perturbadores. Então, enfim, não é só a questão da tela, também dos conteúdos. Ah, mas meu filho só vê desenho que eu deixo e tal. A questão da luz azul já fere o cérebro da criança. Já atrasa toda a questão do desenvolvimento, né? Olha só o que acontece com a criança. Ela desenvolve comportamento desafiador, gente. Isso é muito sério, muito sério. Ah, mas por que tá tendo tanta criança diagnosticada com TOD, que é o transtorno positivo desafiador? Por que será, gente? Porque isso está acontecendo cada vez mais dentro das casas, das famílias, devido à exposição excessiva das telas. E o que eu digo, quando eu digo excessiva, não é ficar o dia inteiro. A criança até 2 anos de idade, mundialmente falando, o Conselho Mundial de Pediatria disse em seus artigos científicos que a criança, o bebê até 2 anos de idade é zero tela. Zero. Nada de TV, nada de celular, nada de tablet, nada disso. Para não machucar o cérebro da criança. Eu digo machucar na forma literal da palavra, tá? Para não atrasar o desenvolvimento, para não causar transtornos mentais, cerebrais na criança. Então, acontece sim de desenvolver comportamento desafiador, certo? Problemas de sono, a exposição à luz azul das telas, especialmente antes de dormir, pode interromper os padrões de sono das crianças. O sono de qualidade é fundamental para o desenvolvimento saudável do aprendizado. Gente, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Anota os 2 últimos códigos, 5 e 1. Anote os 2 últimos códigos, 5 e 1. Os 2 últimos códigos, 5 e 1. Agora, preste atenção aqui. Vou falar a respeito do sono. Vamos lá. Vou desenhar. Vou falar de uma forma desenhada para vocês entenderem. O sono é quando a gente desliga o pré-frontal, que é a parte consciente, que está sendo desenvolvida ali das crianças, que recebe os estímulos, todos os estímulos do nosso dia a dia, é chegado primeiro ali no córtex pré-frontal, na memória de trabalho. Então, chega muita luz, chega muito cheiro, chega muitos estímulos visuais, muitos estímulos auditivos, muitos estímulos táteis, chega, o tempo todo chega ali. E ali é feito uma varredura, ali é feita uma limpeza no córtex pré-frontal, nessa memória de trabalho da criança, do nosso, por exemplo, para que quando a gente acorde, este ambiente da memória de trabalho esteja apto a receber novos estímulos. Se a criança não dorme o suficiente, se ela não tem o sono tranquilo, pelo menos tranquilo que eu digo assim, de dormir o tempo que precisa, essa varredura, essa limpeza, ela não é feita, ela não acontece com eficiência e vai acumulando de forma exorbitante informações, estímulos ali na memória de trabalho, fazendo com que a criança tenha sua memória de trabalho prejudicada. Nós adultos a mesma coisa. Se a gente não tem um sono bom, a gente não consegue fazer essa limpeza no cérebro. Consequentemente, a gente não vai ter uma memória de trabalho boa. Esquece onde colocou as chaves, esquece o que acabou de falar, esquece o que acabou de ler, esquece compromissos inadiáveis, por exemplo. Então, que depende totalmente dessa memória de trabalho. Então, o sono, ele é parte essencial do desenvolvimento da vida humana. Então, não prive o sono para poder ir estudar. Isso não faz sentido. Você não dormir bem porque está estudando. Não faz sentido para a sua vida, certo? A criança, os bebês precisam dormir. Então, quando tem um transtorno do sono, aí já piora tudo. O problema já está com a tela, que faz mal para o cérebro, para o desenvolvimento, atrasa, causa transtornos, né? E aí, ainda além disso,
o que acontece? Vai sobrecarregando a memória de trabalho, não dorme direito, o sono começa a ser privado, ou seja, cortado, diminuído, e aí o desenvolvimento vai só ficando pior. Eu conheço casos extremos de dificuldade de aprendizagem, de desenvolvimento atrasadíssimo na vida por conta de celular na mão de uma criança. É muito triste, não é, gente? Eu acho isso assim, fora do. Não, não é fora do normal. É como eu disse esses dias, né? É no mundo de fantasia. Parece que a gente está vivendo um mundo de fantasia. Porque se fosse no mundo da Lua, a Lua existe para que a gente, né, possa falar algo concreto. Mas essa questão que está acontecendo entre os celulares e a aprendizagem está muito fora do real. Tá demais. Que não consegue alguma dúvida no ambiente escolar. A mãe diz que é o filho da primeira do mesmo jeito. Ai, meu Deus do céu. É muito difícil. Nós, professores, enfrentamos muitos desafios, né, gente? Ai, tem cada situação que tem que ser avaliado, né, gente? De 4 anos passa a noite toda se mexendo. Ela nunca dormiu quietinha. Não entendo por quê. É bom avaliar. O transtorno do sono também é um problema. Eu falei os 3 códigos. Primeiro eu falei um, depois eu falei os 2 de uma vez, tá, gente? O primeiro foi 3, depois foi 5 e 1. Pronto, não vou falar mais. Não vou falar mais, tá? Também. Certo. Então, é isso. Bom, pessoal, esse material tá todo disponível para vocês no grupo do WhatsApp. Aliás, nós não mandamos o link dele ainda, tá? Mas eu vou enviar amanhã com o link certinho para vocês fazerem download. E amanhã tem bastante material, porque aí já tem algumas atividades que estão que eu falei para vocês, né? Alguns jogos que estão lá. Quem não pôde assistir a aula, quem fica perdendo os códigos, nós não podemos ficar repetindo. Então faz o seguinte, ó, a informação aqui do acesso VIP para quem ainda não participa, para garantir aí a questão do certificado, tá? Até hoje vocês ainda conseguem no valor de R$ 47 esse acesso VIP, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Tem mais alguma dúvida? Vocês gostariam de saber de alguma coisa? Coloca para mim aí nos comentários. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Deixa eu colocar essa plaquinha aqui em cima. Aí. Pronto, ficou melhor. Alguma dúvida, meus amores? Gente, os códigos. Tem gente perguntando para que é os códigos, né? Para colocar lá no dia do certificado, para poder tirar o certificado, certo? Para marcar presença para vocês. Deixa eu ver o arroba da pediatra, gente, que vocês tanto querem. Cadê meu celular aqui? Esse celular tá muito chato, não tá querendo funcionar, né, gente? Deixa eu ver qual que é o arroba da pediatra, doutora Tiele. Tiele. Será que é isso mesmo? Deixa eu colocar pediatra. Pediatra. Ah, gente, vou passar o arroba para vocês aqui, ó. Será que vocês conseguem ver aqui? Não dá, né? Tá embaçado. Deixa eu colocar nos comentários. É
DRA. É TL com H, THI, LI. Onde que eu tô escrevendo isso, meu Deus? Doutora TL Pediatra. Esse é o da pediatra que eu passei para vocês, ó. Tá nos comentários, tá? Ela é uma gracinha, vocês vão amar seguir ela. Nossa, fantástica. Meus amores, é isso aí. Vocês ficam sem energia na hora do código, vocês travam a internet, faz anos que eu faço live e é desse jeito. Por isso tem um acesso VIP, que vocês podem participar, assistir as aulas depois e receber o certificado lá dentro da plataforma, tá? Certo? Eu que agradeço vocês, até a aula de amanhã, aula 2. Fiquem de olho no grupo do WhatsApp para receber os materiais, para receber os links necessários. Preste atenção lá para a gente manter um relacionamento certinho e vocês não perder nada, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço na alma e até a aula 2. Tchau, tchau.